Para a gente encerrar, meninos, eu vou passar a palavra final para vocês fazerem as configurações e tudo, mas isso que o Romero falou, ele falou uma palavra ali que eu peguei, e é isso. A Rita se tornou essa figura gigante, não só pela música, mas pela atitude, pela estética, pelo comportamento, pela coragem de ser mulher, artista independente numa época em que isso era um risco real. Ela não apenas cantava diferente, ela era diferente. O disco, né, como o Romero falou, era um trabalho diferente e isso fez toda a diferença. Por isso, deixar o Romero falou agora, deixar o Romero encerrar depois. Zeca, meu querido, obrigado por estar mais nessa comigo, por ter lembrado dessa pauta que não poderia passar em branco aqui no Pitadas do Sal, obviamente. Suas considerações finais sobre Rita Lee e o Fruto Proibido. Tutti Frutti e o Fruto Proibido. Obrigado mais uma vez. Nada, querido. Bom, eu que agradeço mais uma vez, a gente está junto, é sempre bom. Primeira vez que eu faço uma live com o Romero, mas assisto sempre, porque eu falo assim, eu queria ter um filho assim, cara. Você tem idade para ser meu filho. Eu queria ter um filho assim porque eu conseguisse conversar no mesmo nível, entendeu? De conhecimento, né? Então, eu brinco muito com isso. Mas, cara, queria te agradecer mais uma vez isso. E, cara, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o Fruto Proibido é um álbum que me pegou numa fase em que a música começava a ter uma importância para quem gosta de música e passa a viver sempre ouvindo música, é essa fase ali que você começa a desenhar o teu gosto musical, né? É onde você começa a imprimir o teu DNA do que é o que você vai ouvir dali para frente, né? Não que você seja fechado, mas ele começa a te mostrar, pô, é aqui que eu estou construindo o meu gosto musical. E o Fruto Proibido, ele entrou muito nesse momento, né? Com essa questão, primeiro, por ser uma banda brasileira, com uma vocalista brasileira, que tinha presença de palco, que tinha umas letras, cara, que, obviamente, eu com 14 anos, muita coisa eu não peguei naquele momento, mas ela tinha uma linguagem que era mais acessível, né? E tinha mais coerência até do que algumas outras, porque o rock naquela época tinha um pouco isso, o rock brasileiro, apesar de letras em português, às vezes eram umas letras que não faziam muito sentido, era uma coisa meio Rumo à Lua Verde, do Casa das Máquinas, né? Putz, exato, cara, né? Mas a da Rita tinha, né? Então você conseguia entender. Quando você ouvia a Abelha Negra, mesmo com 14 anos, sim. Eu conseguia me enxergar muito naquilo. Entendeu? Eu acho que principalmente com 14 anos. Exatamente, cara. Essa fase nossa de 14, 15 anos é... Exato, é a fase que você está, cara. É a fase que você está... Eu me lembro que comprei uma revista, cara, eu me lembro disso até hoje, no aeroporto, uma revista importada, que tinha uma matéria com o David Bowie. E era naquela fase ali que estava saindo, ainda estava na fase do Ziggy Stardust, né? Já era 74 ainda, ele estava ali com Diamond Dogs, por aí, aquela coisa. E aí eu me lembro do meu pai olhar aqui e falar assim, é isso aqui que é a tal da androgenia? mas com aquele desprezo, né? Com aquela fala de desprezo, né? Enfim, eu acho que o álbum é isso, ele me marcou muito na minha adolescência, por essa coisa, por ser uma banda que eu entendia o que estava sendo falado, porque era em português, o som nada devia às bandas, cara, sabe? Stones, Led Zeppelin, entendeu? A gente estava no mesmo patamar, né? E ele me marcou nesse sentido, de dizer, olha só, cara, dá para a gente fazer uma música boa, nesse sentido de bem gravada, com uma letra que faça sentido e que seja, sabe, que te arrebate, que te, sabe, te faça... Cara, é isso, cara, eu gosto disso. E foi ali, cara, muito por ali também, quando eu brinquei com aquela época, eu sou um Carlinho frustrado, foi quando eu me interessei por tocar, né? Por chegar e comprar guitarra, e por que eu vou fazer a improvisação? Pô, eu não tenho pedal, pluga o cabo na entrada do tape deck e bota, ele distorce o som e acaba com as caixas de som. Pô, o velho ficou puto da vida, cara. E aquela porra estourava as caixas de som. Mas era isso, era a experiência, era se descobrir. Então, eu devo muito isso ao Carline, por causa dessa questão do álbum, né? Ter sido um álbum que me chamou a atenção e me prendeu. E é isso, cara. Eu acho que a gente está aqui 50... Travou. Lembrando que o Zeca Romero tem um perfil
muito bacana no Instagram, o Rocando Por Aí, que ele faz umas resenhas massa e de artistas não tão lembrados, assim, muito lembrados, assim, e às vezes pouco conhecidos no Brasil. Zeca faz um trabalho muito legal naquele perfil dele lá no Instagram. E, Romero, suas considerações finais do álbum. Rita Lee é sempre um prazer falar de Rita, né? Não tem jeito. Sempre um prazer. Eu sigo o Zeca, acho que o Rocando Por Aí, pelo Quando o Som Bate no Peito, né? O perfil nosso. Sim. Muito legal mesmo. Olha... Voltou, Zeca. O que você quer que eu fale, Sal? Não, mas você já falou tudo. Vamos para os encerramentos. Não, tem um garoto que me perguntou, Afonso Celso, né? Que se eu acredito que a Joni Mitchell ou a Stevie Nicks podem rivalizar com a Rita. Não acho. Assim, acho que elas não rivalizam, acho que elas estão em outra seara, sinceramente, assim. Eu acho que é interessante, eu fiz com o meu amigo Raoni Moreno um vídeo, aquele que a gente tem feito tanto no Quando o Som Bate no Peito, quanto na página dele, o Disco e Design. A gente fez sobre cantautoras do Brasil. Na verdade, era sobre o ano de 1979, as cantoras brasileiras. Nos Estados Unidos, a era das cantautoras, muitas vezes na história da música pop, assim, eles dizem que começa oficialmente, assim, estourada, com o disco Tapestry da Carole King. Não é que não existiam cantautoras antes, seria um absurdo afirmar, óbvio que existiam, mas não vendiam tão bem. Tapestry é um estouro de vendas, né, da Carole King. Carole King mesmo já tinha gravado o disco antes. E o primeiro disco dela não foi um sucesso, nem o disco da banda que ela teve anteriormente, The City, que é um ótimo disco, inclusive. Mas a Laura Nyro existia antes, mas também não tinha grande estouro comercial. A própria Joni Mitchell já tinha gravado antes. Mas tudo depois do Tapestry vai ganhando muito peso, né? E aí você tem uma atenção maior. A própria Laura, que depois vai abandonar a carreira por um tempo, mas a Carole King, a Carly Simon, putz, são tantas, né? James Ian, enfim, uma série de cantautoras dos Estados Unidos que vão bombar, né? Que vão definir esse lado da música pop. Não estou falando aqui de intérpretes, né? Não estou falando... Sim. E nem de cantoras que eventualmente compunham também. Por exemplo, a Aretha Franklin compunha bastante até, mas ela é muito mais lembrada como intérprete do que como cantautora, vamos combinar. A Tina Turner também compunha. Tem disco que ela compôs quase todo, mas raramente a gente lembra da Tina Turner como compositora. Tem disco dela com o Ike que ela compôs todas as músicas. Mas mesmo assim, a Tina fica muito mais lembrada como uma grande intérprete. Mas, ou seja, você tem essas grandes cantautoras dessa época, em várias searas, da black music também. E no Brasil, você tinha uma resistência mercadológica muito grande a isso. A própria Joyce Moreno, genial Joyce Moreno, assim, uma das maiores de todos os tempos, já falou em inúmeras entrevistas que nos seus primeiros trabalhos, em 68, falava, olha, não me queriam como intérprete, nem como instrumentista. Me queriam só como... não me queriam como compositora nem como instrumentista, só como intérprete. E ela só consegue se expressar plenamente, segundo ela mesma, no disco dela de 1980, Feminina. Então, se você pegar por isso... Em função do festival, que ela entra com uma música e ela tem uma projeção, e aí ela consegue alavancar. E também, né, Zeca, o ano de 79, Malu Mulher... o especial da Globo abriu para cantautoras, né? Então você teve disco de estreia da Marina, disco da Fátima Guedes, enfim, bombou isso, né? Você ampliou essa questão, até as próprias que vinham antes. Mas você vê que antes da Rita Lee, você tem cantautoras, além da Joyce, que não conseguia tanto colocar suas canções, mas lógico, você vai ter desde Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran, Dona Ivone Lara. Mas, assim, a Rita Lee, nessa fase, ela é uma desbravadora solitária nessa ideia de cantautora, assim, né? Que vai cantar suas próprias composições, cantar o seu sentimento do ponto de vista, né? De se cantar, né? É muito, muito mais raro. Eu acho que nessa seara do rock... E ela faz isso, cara. Olha, isso é uma outra questão. Ela faz isso nos anos 60, 70, 80, 90, primeira década dos anos 2000. Sempre em evidência. Sim. Ela teve hits, ela teve sucesso, ela teve no mainstream em todas essas décadas, cara. Isso é muito difícil no mundo todo conseguir. A Stevie Nicks é um fenômeno, mas é um fenômeno muito mais pelo final dos anos 70 e do início dos anos 80 do que ela faz. Sim. Né?
A Joni Mitchell é diferente, porque aí é uma questão mais folk, mais artística, ela vai flertar com o jazz. Flertar não, né? Vai abraçar o jazz completamente, fazer o jazz Johnny Mitchiano, né? Ali com o Jaco Pastorius e o caramba. Mas, assim, também vai reduzir muitíssimo a sua produção fonográfica. E vai ficar numa seara mais dessa coisa mais artística, quer dizer, não muito do mainstream. Ela nunca foi uma excepcional vendedora de disco, com exceção do disco Counter Spark, que tem o Help Me, que fez muito sucesso. Help me, I think I'm falling in love with you. Essa música foi um hit mundial da Joni Mitchell, mas a Joni Mitchell é porque sim, ela é tão ela que alavanca o álbum. Mas ela é uma, se você for pensar, ela é uma pérolazinha ali isolada dentro de uma sonoridade. Que não exatamente. É pop. Ela não é uma cantora... É porque ela é um gênio, cara, que aí a gente... Porra, não é possível que a Joni Mitchell não vendia pra caralho. Que a história vai olhar pra ela e falar, não, mas nunca foi uma grande vendedora de discos, né? Sim. Então a Rita ainda conseguiu fazer uma carreira artística sólida e comercialmente bem sucedida. Em vários gêneros também, em várias linguagens musicais. Então, nesse sentido, sinceramente, não é um ufanismo, não. Eu não consigo ver paralelo à Rita Lee no mundo todo, sinceramente, tá? Não consigo. Você vai pegar Janis Joplin, anos 60, Grace Slick, anos 60 e 70. Você pode chegar até mesmo você colocar a Chrissie Hynde, que está aí desde os anos 70, finalzinho dos anos... Mas não é, cara, não é a mesma coisa. Entendeu? Eu não consigo mesmo, já tentei fazer esse exercício várias vezes. Até com as mais modernas, né, de Alanis Morissette, então, mas não acho que o PJ Harvey, Pirirem... Porque você não tem essa continuidade que você está falando. Por exemplo, quando você tem a Alanis Morissette, ela estoura com um álbum, mas aquilo não dá prosseguimento, não é algo que se mantém acima do nível do mar. Como a Rita durante 40 anos. Né? 40 anos. Lógico, a Alanis nem teria esse tempo de carreira. Mas é isso, eu não vejo paralelo à Rita Lee. Eu acho que o brasileiro pode olhar para ela e falar com muito orgulho que é a maior rockstar da Terra em todos os tempos. Com certeza. Depois dessa, beijo para você. É nóis. Acabou que no início a gente falou do Fruto Proibido com o Carline, né, e terminamos falando da Rita Lee, né? Mas tínhamos que não tem como desassociar, né? Tínhamos que falar dela. Lembrando que o Zeca tem um canal, um perfil no Instagram, Rocando Por Aí. Sigam Rocando Por Aí, tudo junto, ROCKANDO, né? Rocando, que é muito bacana. Romero é co-host de um... Para mim, eles falam assim, é bom ter amigo e tudo. Tá bom, não vou falar que é o melhor, para ele não ficar envergonhado. 1, 2, 3 melhores podcasts em língua portuguesa sobre música. Quando o som bate no peito, que ele divide com o nosso querido Márcio Grings. E você que chegou aqui... Só tem uma falha. Só tem uma falha, eu tenho que deixar registrada aqui a minha queixa. É porque podia ser toda semana uma coisa nova. Podia. Cara. A gente está a ganhar dinheiro com o podcast. Eu escuto todos, mas, cara, o intervalo entre um e o outro fica assim, caramba, quando é que eles vão lançar o outro? Muito tempo, né? Fica aquela ansiedade, cara. A gente está batalhando para isso aí, para isso mudar. Fala, querido. Só falar essa questão do Francisco. Ô, Francisco, todo mundo dependeu de muita gente para chegar onde chegou. Ninguém chegou sozinho. Falar que ela é a maior não quer dizer que ela não teve um monte de ajuda, bandas, marido. Ninguém chegou sozinho, nem Paul McCartney, nem Bob Dylan. Todo mundo tem um monte de gente ao redor. Elton John, todo mundo tem. Então, Steve acho Wonder, que isso diminui ela. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Você chegou onde chegou com a ajuda dos seus pais. Sim. Todo mundo tem, não tem jeito. Então é isso, rapaziada. Segunda-feira, live Beatle, terça-feira e quarta, eu não sei o que tem, tinha que olhar na agenda, eu não lembro. Mas me sigam também no Instagram, que eu boto um conteúdo extra lá e tudo. Sigam o blog Pitadas do Sal, pitadasdosal.com. Eu voltei a escrever lá no blog. Agora, às 9 horas, entra um texto meu sobre o Fruto Proibido.
E é isso. Beijos, Zaquende. Beijos, abraços, Zaquende. Abraço. Esse ano teremos novidades. Me despeço de vocês offline.